como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar uma regra, que vai ser o stop. Eu venho aqui no painel, esse aqui é o painel principal do Xbolt, eu venho aqui em regras, tá? E vou clicar em adicionar regras. Então, eu vou adicionar a regra, tá? Aqui vai ter o tipo de regra que eu vou querer colocar, vai ser uma regra tipo stop. Então, eu vou selecionar stop. E na categoria, eu vou selecionar qual tipo de stop que eu quero. Como é o stop de recompra, é o stop MGR. Pode ver que tem vários tipos de stop, o fixo, o trailing, simultâneo e o MGR. Então, a gente vai selecionar MGR. E aqui a gente vai ter todos os parâmetros que estão na planilha, que é aquele que eu botei. Então, a gente vai copiar da planilha, certo? A gente vai ver aqui, ó, referência de ganho, 2%. O que é o 2%? A hora que der lucro, eu vou colocar e vou botar 2%. Então, referência de ganho, 2%. Fator de ganho. O que é fator de ganho? O fator de ganho é o seguinte, eu posso escolher que a cada recompra que o robô fizer, ele aumente ou diminua o meu ganho, certo? Então, se ele for fazendo recompras, por exemplo, ele fez a primeira recompra, ao invés de 2%, se eu colocar 1 aqui no fator de ganho, ele fez a primeira recompra, certo? Caiu 0,75. Ao invés do ganho ser 2, ele vai ser 3, porque ele vai somar a isso aqui. Só que eu estou usando uma estratégia ao contrário, certo? Eu estou botando negativo aqui, ó, menos 0,02, tá vendo? Então, você pode ver que o meu stop gain ele vai caindo com o tempo. Por quê? Porque o valor da banca vai aumentando. Então, para mim, é interessante que essa operação saia o quanto antes, mesmo que seja com valor menos de 2%. Então, se ela chegar no final, pode ver, eu vou ter um ganho de 1,4%, certo? Mas eu vou sair com 6,5 dólares, porque minha banca vai estar grande. Então, a tendência dela sair da operação é maior para mim. Ela não precisa recuperar os 2%. 1,4 já está o suficiente para mim. Essa foi a lógica que eu criei. Então, eu posso colocar aqui um fator de ganho negativo, né? Menos 0,02, sempre usando ponto, tá? Que é sistema americano. Aí, a referência de perda, como a gente não quer que saia da operação, a gente vai botar 90%, tá? 90%, ela não vai sair. Aí, a recompra é o valor em percentual que vai cair para eu poder efetuar uma recompra, certo? Então, eu ponho lá 0,75. Compra 0,75. Ele vai cair 0,75, ele vai efetuar uma recompra. O multiplicador, tá? O multiplicador isso é relacionado ao preço, tá? É o preço. Então, se você está entrando com 15 dólares e bota um multiplicador 2, a próxima compra vai ser 30 dólares. E se ele comprar de novo, vai ser o dobro, sempre o dobro do valor. Então, a gente não quer isso, a gente quer que sempre compre o mesmo 15 dólares. Então, eu vou botar um multiplicador 1. Então, ele vai sempre efetuar o mesmo valor, tá? Ele vai multiplicar o preço de entrada por esse valor aqui. E os níveis que eu quero são... o nível é a quantidade de recompra. Então, como a gente quer 30, a gente vai botar 30 aqui, tá? O nome, eu vou botar lá MGR, 30 níveis da live. Adicionei. Vocês podem ver que aqui está a estratégia que eu coloquei, ó, MGR 30 níveis live. É uma estratégia já de compra, tá? Para venda, desculpa, essa é de venda. Para compra, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Um abraço para o pessoal. Um abraço, Robson, tudo bom? O pessoal lá de Alto Paraná, sempre acompanhando a gente. Vão ser parceiros nossos aí. Muito legal. Um grande abraço, Robson. Um grande abraço para o Raoni também. Então, a gente já criou a estratégia de venda. Agora, a gente vai criar uma estratégia de compra. Nessa estratégia que eu criei, eu usei uma compra muito rápida. Então, a moeda entra praticamente automaticamente. O que eu fiz? Deixa eu abrir um gráfico aqui, que é mais fácil para mostrar a estratégia de compra. Eu faço uma média móvel de 3 períodos em 15 minutos, e se o preço cair abaixo dessa média, ele já entra na operação, tá? Então, digamos aqui, eu vou colocar aqui para vocês a média móvel de 3, ó, essa média aqui já tá. Então, a média móvel de 3, para quem não consegue ver, é essa azulzinha que está aqui, ó. Ela está bem rente ao preço, tá vendo? Ela é quase rente ao preço.
Então, você pode ver que às vezes o preço passa para cima dessa média e às vezes o preço passa para baixo. O que eu vou fazer? A hora que o preço estiver abaixo dessa média, ele já dá a entrada. Entendeu? Já compra aquela moeda que eu quiser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova regra. Agora não vai ser mais regra de stop, vai ser uma regra de volumes, não, vai ser de candles e médias, tá? Candles e médias. A gente tem essa explicação aqui. Eu vou comparar um candle, o preço do candle, com uma média móvel. Olha o Juliano aí, ó. Fala, Gil, tudo bom? Seja bem-vindo aí à live. Então, eu vou clicar aqui candles e médias, vou usar o primeiro comparador, que vai ser um candle. Eu vou comparar um candle, que é o preço de um candle, com uma média móvel. Então, o candle comparador 1 vai entrar candle, posição. A posição é qual candle que eu quero comparar. Quando eu clico 0, é o candle atual, tá? Aqui, ó, por exemplo, o candle que está sendo desenhado agora, esse atual. Esse é a posição 0. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, você pode escolher, você pode desenhar a tua forma. Então, assim, isso é bom para a galera entender também que o XBOT ele não trabalha só com análise gráfica tradicional, não é só médias móveis, RSI e tal. Esse tipo de médias e candles que a gente criou é um indicador que a gente criou, é um indicador novo, que permite você desenhar uma situação dentro do gráfico. Esse é um diferencial também do robô. Então, você tem lá posição 0, tá? Qual que é o momento que eu quero? Eu quero o fechamento do candle, tá? Fechamento do candle. Então, o fechamento do candle na posição 0, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor, tá? Operador menor, que o quê? Uma média móvel na posição 0 também, na mesma posição, exponencial de período 3, tá? Então, se o fechamento do candle for menor que a média exponencial 3, eu quero que essa estratégia ative. E a referência é quantos por cento menor? Não, 0. Eu quero que basta ser menor, entendeu? Basta ser menor já é o suficiente. Se eu botar 1 aqui, vai ser 1% menor, mas eu quero que seja simplesmente menor, então ela vai funcionar. E aqui o intervalo gráfico, né, que a gente tem os 4 intervalos que a gente trabalha, eu vou botar 15 minutos, e aqui eu vou colocar um nome que é entrada média móvel exponencial de 3 períodos, tá? Isso também da live. Então, eu tenho uma entrada na média móvel exponencial de 3 períodos, uma entrada abaixo, vamos botar aqui, ó. Abaixo, média móvel exponencial de 3 períodos, beleza? Para live, e vou adicionar. Adicionei minha estratégia. Então, eu tenho lá minha estratégia de MGR, pode ver que elas ficam todas no mesmo lugar. Tanto as estratégias de compra e de venda, elas ficam dentro do banco de regras, tá? Banco de regras, ela tem tanto compra quanto venda, tá tudo misturado. Então, você tem lá o MGR para venda e você tem o entrada abaixo para compra. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente criar as combinações. Então, eu vou criar uma combinação agora, eu vou lá em combinações, embaixo aqui, ó. Primeiro eu criei regra, agora eu vou criar combinação. Adicionar combinação. E na combinação é diferente. Pode ver que você já tem todas as regras já estão aqui, ó. Já estão selecionadas. Basta eu selecionar qual eu quero. Então eu vou clicar lá e vou adicionar uma combinação, por exemplo, combinação de compra live. Vou botar o nome. É a combinação de compra da live. E eu vou usar qual que é o indicador de combinação de compra que eu quero. Então, para comprar é a entrada abaixo. Então, basta eu clicar aqui, ela já vem para a segunda coluna. Quando ela está nessa segunda coluna, significa que ela está ativa dentro dessa combinação. Aí eu adiciono, simplesmente. Aí você pode ver, ó, combinação de compra da live, está aqui. E agora eu vou adicionar a combinação de venda da live, tá? Mais uma combinação. Adicionar combinação. Aqui. Em vez de compra, eu vou botar venda. Combinação de venda da live. E a combinação de venda é o nosso stop MGR, que está aqui, ó, MGR 30 níveis. Tá? E vou adicionar. Então, eu tenho lá minha combinação de compra e minha combinação de venda da live. Seguindo o nosso banner, né, eu criei as regras, criei a combinação de compra, criei a combinação de venda no quadradinho, e agora eu vou montar a estratégia, certo? Montar a estratégia. Então, eu venho aqui em estratégia, adicionar estratégia, que é um outro menu diferente.
estratégia a live, certo? Vou selecionar qual é a corretora que eu quero que essa estratégia entre. A corretora é a Binance. Eu vou selecionar o quê? Combinação de compra. Então, eu vou selecionar lá, combinação de compra da live, que é aquela que a gente criou. E agora o momento de compra. Esse aqui é importante, pessoal. Você pode escolher, lembra que eu escolhi fechamento do candle, aquela hora, para fazer a compra? Fechamento do candle abaixo da média de 3. E eu posso determinar se esse candle é momento de compra, candle fechado ou candle aberto. O que significa? Eu entro na operação após ela terminar o candle, ela vai entrar só no próximo candle, ela vai esperar fechar o período, os 15 minutos, ou ela vai entrar em candle aberto a qualquer momento que tiver abaixo, ela vai entrar. Eu vou escolher candle aberto. Por quê? Porque eu quero que entre a qualquer momento. Basta o preço passar daquela linha, ele vai entrar, certo? E aí eu vou colocar se ele vai emitir uma ordem. Quando você coloca uma estratégia para fazer a compra, ele emite uma ordem na corretora, certo? Então você pode escolher qual tipo de ordem que você quer, se é a limite ou é mercado. A limite ele vai escolher um preço específico e vai colocar a ordem lá. A mercado ele vai consumir o book de ofertas que tem disponível. Então ele vai comprar num preço que tiver disponível lá, que alguém estiver vendendo, entendeu? Eu vou botar a ordem a mercado, que é uma ordem mais rápida. Ela não fica presa, digamos assim, né? Não fica esperando alguém ir lá e executar aquela ordem. A mercado ele vai consumir o book de ofertas que está lá. E agora eu vou fazer a mesma coisa para combinação de venda. Então eu vou escolher combinação de venda, candle aberto também, a hora que der os 2% ele vai vender. Quer dizer, combinação de stop é sempre aberto, tá, pessoal? E aí eu vou escolher também preço a mercado, ele vai vender consumindo o book de ofertas. E vou adicionar aqui e eu vou ter a minha estratégia da live. Já está pronta aqui, tá? Agora, o que acontece? Criando a estratégia, eu falei o que na minha estratégia ela opera nas 10 principais moedas do mercado, certo? Então, como é que eu defino aqui no robô quais as moedas que minha estratégia tem que operar? Eu venho aqui, ó, você tem aqui o botãozinho de editar, esse primeiro botão é de editar a estratégia, o segundo botão é de copiar, eu posso pegar essa estratégia e criar uma nova baseado nela, eu só clico aqui, ele adiciona uma estratégia similar, eu posso remover, e aqui eu gerencio os pares. Então, se eu clicar aqui nessa última, eu posso designar quais pares. Eu quero que ela funcione no Bitcoin, no Ethereum e, sei lá, diz uma aí, Jefferson, que você quer que ela entre. Talvez na BNB. BNB também é uma boa moeda. Ou na Dash, o que você acha? Na Dash também, uma boa escolha. Olha a propaganda, gente. Olha lá, ó, a Dash está aqui. Então, eu vou botar a Dash. Então, BTC, Ethereum e Dash. E vou salvar. Então, essa minha estratégia que eu criei aqui, ela vai entrar em 3 moedas só. Só 3. Aí eles vão me perguntar, tá, Fausto, agora já está funcionando, a estratégia já está rodando, tá? Eu já cadastrei as APIs da minha corretora aqui, então eu vou lá em gerenciar estratégias ativas, tá vendo? Então, se eu for no painel principal, vocês vão ver que eu tenho... Aqui, ó, eu tenho 5 slots, gerenciar estratégia ativa. Esse meu plano que eu tenho aqui é o plano XNew 2000, né? Até uma banca até $2.000, ele tem 5 estratégias disponíveis. Eu posso adicionar 5 estratégias. Então eu venho aqui e mando adicionar, tá? Quando eu mando adicionar, o que vai acontecer? Eu vou ter todas as estratégias que a gente cria, tá vendo aqui, ó? Estratégias em teste, que a gente está fazendo teste, e as estratégias da live, tá? Que já estão disponíveis para os clientes, que é aquelas que eu falei que os clientes podem usar. Então já está tudo aqui. E também vai ter a minha estratégia que eu criei, que agora vamos achar aqui, a estratégia da live, tá vendo aqui, ó? A gente criou, tá? Estratégia da live. Qual que é o valor que a gente vai operar? O cliente que vai escolher. O cliente vai escolher o valor que ele quiser. Então, a gente, como na nossa planilha está $15, a gente vai botar $15. E a gente vai escolher as operações simultâneas. Quantas operações ao mesmo tempo ele vai entrar? Como a gente definiu 3 moedas, não faz sentido a gente escolher mais do que 3, certo? Porque ele só vai monitorar 3 moedas. Eu posso botar 50 operações simultâneas aqui. Ele só vai entrar nas 3, porque a nossa estratégia está definida para 3, certo? Então, a gente vai botar as 3 operações aqui. E ele vai entrar nas 3, tá? E eu ponho adicionar. Agora sim, a partir do momento que a estratégia estiver aqui,
dentro do gerenciar estratégias ativas, ela está ativada. Aí o robô já começa a operar e já está funcionando, tá?